Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Vim de Santos, o seu canal para debater o Santos Futebol Clube aqui no YouTube. E eu sou Felipe Noronha, como sempre. E como eu disse ontem, depois da vitória por 4-0 do Santos sobre o América de Natal, o vídeo dessa sexta-feira não seria exatamente de análise da partida de ontem. Eu teria um tema que eu estava aguardando, um tema separado. E como vocês viram pelo título, o tema é Jorge Sampaoli, cultura futebolística, sentimento, na verdade. Por quê? Porque assim, vocês são extremamente educados nos vídeos. Extremamente. Os comentários no meu canal, provavelmente um dos poucos canais do YouTube em que as pessoas são educadas. Mesmo quando vão fazer críticas, e como sempre elas são completamente liberadas. Desde que sejam educadas. Mas principalmente mais no Twitter, no Instagram, quando o pessoal resolve debater alguns assuntos comigo, tem muita gente que já chega xingando. E assim, eu basicamente ignoro, bloqueio, às vezes a gente acaba discutindo. Mas pra me pegar assim, pra me irritar mesmo, tem um jeito muito fácil. Que é me ofender, não pessoal, ofender ideias. Então, teve algumas vezes que o pessoal chega falando: não, porque o técnico que você defende é que fez isso aí. O técnico que você passa o pano é que fez isso aí. Seja, por exemplo, a escalação de Yuri, ou uma derrota, no caso, a única que ele teve até agora pro Ituano, teve eliminação pro River. Falando como se eu defendesse esse aí, essa porcaria, esse horror. E aí me incomoda, porque assim, eu vivo futebol por um motivo muito simples: sentimentos. O futebol pra mim é o que me faz ter emoção, mais do que o futebol, aliás, o esporte. Hoje mesmo eu estava assistindo no Sport TV um compacto de medalhas de ouro de mulheres do Brasil, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. E eu me pego quase em lágrimas, eu pego emocionado mesmo, porque o esporte é que me cria, que me traz sentimentos. E eu gosto de histórias, eu gosto do que o esporte nos conta, que são historinhas, são por que essa medalha aconteceu, ou por que esse time foi campeão, por que o narrador, eu gosto de entrar no YouTube e ver narrações de gols importantes, por que o narrador gritou desse jeito, se emocionou dessa maneira. E isso cria, desperta o sentimento em mim. E é por isso que eu vou, como diz o título, passar o pano para Jorge Sampaoli. Eu vou perdoar, digamos assim, muitas coisas erradas que ele fizer. Ele não é perfeito, ele erra. Mas esses erros, eu vou tentar entender por que eles aconteceram, eu vou tentar entender a justificativa dele para ter cometido tais erros. Quando o Santos, por exemplo, era treinado por Jair Ventura, ou por Leverkusen, ou pelo Dorival, que eu tinha pouco contra o Dorival, eu não consegui achar uma explicação para o Santos jogar no 4-2-4, não ter meio de campo no futebol moderno, que é onde você ganha o jogo. Não consegui a explicação para Leverkusen dar rachão antes de jogo decisivo, rachão antes de jogo de Libertadores, rachão antes de clássico, rachão basicamente todos os dias da semana e não treinar. Eu não conseguia explicar essas coisas em técnicos que a gente sabia, que a gente sabe que são fracos e não vão melhorar, não tem evolução. No São Paulo não, eu vejo ideias, eu vejo a cultura sendo alterada. Então, a partir desse momento, eu consigo aceitar. O cara errou, peraí, por que ele errou? Eu vou lá entender. Porque eu sei que quando dá certo é o que vai me fazer sentir. Eu sei que quando der certo, dar certo é uma possibilidade que existe. Com Jair Ventura nunca deu, com Leverkusen nunca deu. O São Paulo ele traz coisas novas que estão mudando o meu jeito de ver futebol e me criam sentimentos. Eu fico criando expectativa para assistir o Santos jogar. Eu crio expectativa para saber o quão eu vou me divertir a cada partida. Eu fui em todos os jogos no Pacaembu esse ano e fui no que teve na Vila. Eu crio essa expectativa de ir ao jogo e sair feliz por ter me divertido mais do que pela vitória. Uma das coisas que acontecem, por exemplo, é que o pessoal que assiste ao canal, muitos comentam: não, Felipe, Noronha, você está me trazendo um novo jeito de ver futebol. Eu tenho assistido futebol prestando atenção na tática, no posicionamento, no toque de bola. Por que o jogador toca a bola? Por que a linha se adianta, o zagueiro vai para o meio de campo? A movimentação do ataque. Por que essas coisas acontecem e ganham jogos? Eu não prestava atenção nisso, muitos de vocês me falam. Se eu estou conseguindo passar esse sentimento para vocês, é porque o São Paulo passou esse sentimento para mim. O São Paulo trouxe algo diferente, que eu estou estudando, que eu estou prestando atenção, que eu estou me divertindo, que eu estou criando uma emoção ao assistir. E estou conseguindo passar isso para vocês. Isso para mim é muito importante, é mais importante do que simplesmente ganhar por ganhar. Obviamente que esse vídeo aqui eu tenho um roteiro, mas é meio que baseado na minha própria emoção e tentar saindo sem ordem. Então eu vejo minhas anotações, eu pulo coisas, eu posso estar esquecendo de coisas, porque é isso que a emoção traz. Às vezes a gente se perde nela. E isso vai servir para justificar também algumas passadas de pano que eu vou dar. Porque eu estou vivendo um negócio tão legal que às vezes eu
esqueço os erros, esqueço os problemas para poder continuar sentindo isso. E eu sou um cara que não costumo ter sentimentos, me emocionar com família ou com pessoas próximas, assim, trabalho. Eu deixo a emoção pro meu escape, que é o futebol, que é o esporte. É a coisa que me traz, me tira da realidade do dia a dia, que está longe no meu caso, muitos de vocês sabem, de ser boa, e me leva para um mundo quase de fantasia. E o São Paulo trouxe isso para mim. Eu estou curtindo coisas diferentes do dia a dia. Cria um sentimento de fato de que são 2 horas por dia em que eu fujo de tudo e estou me divertindo. Vamos ver, eu separei algumas coisas aqui. Essa parte é legal, já esquecendo. Um exemplo bom disso é aquele discurso de pré-eleição do São Paulo contra o São Paulo, que a gente ficou sabendo depois do jogo, mas obviamente foi feito antes. Que ele fala, as pessoas que estão aqui na arquibancada vieram para ver vocês, vieram para desfrutar. Elas gastaram dinheiro que muitas vezes elas não têm para desfrutar o que vocês apresentam em campo. E é um pedido que eu faço a todos, né? E por isso que eu fiquei chateado ontem, quando tinha só 8 mil pessoas contra a América de Natal. A gente tem que desfrutar esse momento, a gente não tem esse momento todo dia. A gente teve isso em 2010, 2011, primeiro semestre só de 2010, primeiro de 2011. Depois disso não teve mais. Antes disso a gente teve o quê? 2002, uma reta final entre novembro e dezembro. Teve em 2004 também uma reta final, por mais que o time jogasse muita bola. Antes disso a gente teve isso lá na década de 60, na era Pelé. Pepe, Durval, Mengalvio, Coutinho, Gilmar, Lima, Mauro, todo mundo. E a gente está vivendo, não estou falando que o time é desse nível, estou falando que a gente está se divertindo nesse ponto, a gente está vendo algo diferente, algo novo. E é isso que cria o sentimento na gente, a gente tem que desfrutar. O São Paulo conseguiu trazer uma palavra que é pouco usada no português, mas existe, mas é muito usada no espanhol. Ele está trazendo isso pra gente, o desfrute, o desfrutar, o ato de desfrutar, de curtir tanto uma coisa. E é isso que me importa mais. E é por isso que eu peço calma nas derrotas, porque o que é mais prazeroso? Vocês lembram da final do Paulista de 2016, quando a gente ganhou o Audax, sendo amassado pelo Audax? Aquilo não foi prazeroso, apesar de ter sido campeão, de ser um título. Isso será mais prazeroso do que um time jogar bola, criar esse caminho prazeroso pra gente, que a gente perca numa hora decisiva, mas perca jogando nesse estilo, jogando nessa cultura. Talvez seja mais prazeroso do que ganhar aquele título do Audax. Com certeza é mais prazeroso do que ganhar de todo mundo, mas perder jogando nada pro Palmeiras numa final no Allianz, da Copa do Brasil. O caminho, às vezes, é mais importante do que o momento final. O momento final ele é mais valorizado pelo como o caminho ocorreu. Se o caminho é prazeroso e o final é de glória, é muito mais prazeroso do que um caminho tortuoso e um final mais ou menos. Se o final for ruim, a gente vai lembrar como o caminho foi legal e vai valorizar o que a gente construiu. Sentimento. E o São Paulo ele traz isso nas frases também. Aquela que eu já comentei aqui, o arco rival é como se fosse uma religião para nós. Olha a força disso. Porque o objetivo não é exatamente a vitória, é construir o gol como se fosse a coisa mais importante do mundo. Os caras têm que sentir o futebol em campo, e esse sentimento é passando para a torcida na arquibancada. Também é para a TV, mas é mais na arquibancada que você está vendo ali, em louco com seus próprios olhos, e não na imagem da TV. O arco rival é uma religião, ele quer trazer isso para a gente, a religião ser o gosto pelo futebol, o gosto pelo gol, muito mais do que vitórias, porque vitórias às vezes não acontecem. A gente pode fazer um 4-4 porque o time joga exposto, mas é um time que vai jogar o tempo inteiro buscando o arco rival. Isso pra mim é mais importante, eu sei que muitos de vocês dividem esse sentimento. Pois bem, um dos motivos que me fizeram fazer esse vídeo foi no canal do Mauro César Pereira, que é um exemplo pra mim no que eu faço, que é o jornalismo esportivo. E ele fez um vídeo chamado "Eles secam o Santos ou torcem contra mudanças que melhorem nosso futebol?". Esse vídeo foi publicado depois da eliminação pro River Plate na Sul-Americana. E o Mauro falou que estava tudo bem, sabe por quê? Porque a gente jogou no nosso estilo e a gente está trazendo algo novo. As derrotas fazem parte do caminho tortuoso. Não quer dizer que elas estão apontando o erro. Elas querem dizer que a gente tem que evoluir e que o novo vai sofrer. Porque o novo dói, né? As pessoas têm medo do novo. Pensa numa mudança aí em casa. Outro dia uma caneca preferida minha quebrou aqui e eu fiquei triste. Porque eu não tenho mais minha caneca preferida. Agora eu vou ter que me adaptar a outras. Imagina uma coisa complexa como o futebol, como é o nosso sentimento. É muito mais forte. É mais difícil a gente aceitar a mudança. A gente pega as coletivas do Carille, que foi perguntado porque joga contra o Santos no próximo domingo, se o São Paulo está trazendo coisas diferentes. Ele falou, não, a imprensa diz que é diferente, mas a gente já sabe. Se sabe por que não faz? Porque tem medo. E esse medo é o medo da mudança. O Mauro fala no vídeo sobre como as outras torcidas secam o Santos, mais do que o Santos, o São Paulo, né? A ideia do São Paulo, mais do que o São Paulo, a ideia, né? Uma frase melhor. Porque eles têm medo de que se prove tão bom
que o deles fique ultrapassado. Uma dica, já é ultrapassado. O Santos, como o Mauro disse, joga pro ataque, traz melhoras, mesmo que não ganhe. O Palmeiras, campeão brasileiro, legal, o prazer da vitória, mas trouxe o que de novo? Nada. Pra mim, o futebol é maior do que vitórias, muitas vezes. O Mauro fala sobre isso, como ele sente o futebol, ele se vê representado em campo por um time que tenta o novo, tenta o diferente, tenta jogar mais do que tudo pra frente. A zaga lá na frente, o meia entrando na área, o atacante jogando na linha do gol pra botar a bola pra dentro, como saíram os gols contra o América, como foi aquele gol contra o Mirassol, mesmo no último lance, como foi o gol contra o Oeste. O time jogando lá na frente, todo mundo na área. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar é que o ser santista é uma minoria, nós temos menos torcida que os rivais. Eu não acho isso ruim, eu acho legal, porque o sentimento, quando é dividido entre menos pessoas, dá uma sensação de que batemos a maioria. É muito mais prazeroso, muito mais gostoso. Por isso que quando os rivais torcem contra, secam o Santos, é uma coisa, normal, eles têm medo da mudança. A gente não. Como é que tem pessoas nos comentários que falam, mas o Sampaoli, mas o Sampaoli, esses caras que me tweetam, você defende essa ideia? Defendo e acho estranho quem não defenda, porque é a maior chance de mudança que a gente tem. O técnico estrangeiro que eu defendia é esse cara, e esse cara trouxe ideias maravilhosas. O santista não defender isso, ser resultadista, imediatista, é que me incomoda. Vamos lembrar, gente, a gente está em menos pessoas, menos torcida. Bater a maior quantidade é muito mais legal do que bater em gato pingado. Muito mais legal. Valorize o que a gente está tendo aqui, santista. Desfrute. A gente está sentindo o futebol. São Paulo, para ele, o futebol é a coisa mais importante. Pode ser pra gente também. A mais importante entre as menos importantes, sim. Não estou botando ela na frente da família, do seu trabalho, mas ela é o escape que vai te fazer ser feliz quando a família estiver com problemas, o trabalho estiver com problemas. Desfrute o futebol, vá ao estádio, acompanhe esse time. Se eu criei esse canal pós-São Paulo é porque eu estou desfrutando mais. Se você acompanha é porque você está desfrutando ver um cara ter esse sentimento de falar do São Paulo e está desfrutando poder conversar com pessoas nos comentários, não só comigo, entre vocês. Pessoas que estão desfrutando isso, pessoas que estão buscando aprender mais sobre futebol, sentir mais futebol. A gente é mais feliz desfrutando as coisas. É difícil no dia a dia, mas o Santos está te dando essa oportunidade, está nos dando essa oportunidade. O vídeo de hoje é sobre isso, sentimento. É um pouco diferente do que o usual, mas eu acho que tirei essa cesta para isso. Muito obrigado a quem assistiu até o final, a quem está sentindo o futebol comigo, o Santos comigo, o São Paulo comigo. Desfrute, beleza? Caso você tenha aguentado até o final e seja novo, se inscreva, porque é sobre isso que a gente fala aqui. Sobre as mudanças, análises táticas, análises técnicas, mudanças culturais e o que a gente sente vendo isso. Torcendo, claro, para o Santos. Se você está aqui de sempre, não precisa se inscrever, dá aquela curtida e comente para a gente continuar conversando. Beleza? No Twitter e no Instagram eu sou @FGNoronha e esse é o Vim de Santos, falando de sentimento e de futebol, porque o futebol é o que nos move. Esse canal existe por causa do futebol. Beleza, gente? Até a próxima. Domingo tem clássico, falaremos sábado sobre isso. Falaremos, claro, domingo no pós-jogo sobre o que ocorrer lá em Itaquera. Um abraço, pessoal.